Olá! Essa é a nossa devocional de número 31. Hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 7, do verso 7 ao 12. Vamos à leitura. Que diremos, pois? A lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Essa é a leitura de hoje. Bom, essa é uma passagem que ela traz em si uma série de... É uma passagem considerada pelos estudiosos complicados, porque há diversas interpretações, né, no meio teológico para ela. Eu não vou me aprofundar nessas formas de interpretar, mas de maneira geral, as interpretações as quais assim, eu não vou adotar porque não acho as mais coerentes. Elas tratam essa fala de Paulo como autobiográfico, porque diversas vezes nós lemos aqui, se não me engano umas 9 vezes, ele fala da primeira pessoa no singular, né? Então fala muito eu. Então nós podemos... não vamos adotar isso, tá? Como Paulo falando sobre si, porque é incoerente, né? Bom, incoerente com a vida de Paulo. Então, assim, nós vamos explicando como é que Paulo quer falar, porque ele fala na primeira pessoa, para a gente compreendendo. Bom, a carta aos Romanos é dividida em 3 partes, né? A primeira parte, de maneira resumida, a gente falou sobre a perdição, depois nós falamos sobre justificação e agora nós estamos falando sobre santificação, né? E aqui, nesse capítulo, né, Paulo basicamente está dizendo como a gente pode viver livre da lei, né? E ele, ao falar isso, né, tantas coisas que poderiam ser consideradas negativas, né? O judeu, a quem receberia a carta lá na igreja de Roma, né? Que havia muitos judeus lá, ele poderia falar, ó, né? Então a lei é pecado? Então Paulo ele vem esclarecendo nesses versos que nós lemos esse possível questionamento se a lei seria um pecado. Então ele vai explicar esse não de jeito nenhum, de modo algum, né? Que a lei é pecado. Então, é basicamente essa explicação que ele está dando, as respostas para essa possível pergunta se a lei é o pecado. Paulo usa os verbos, né, das atitudes do homem para com a lei ou para com o pecado no passado, e usa a primeira pessoa do singular. Aí a pergunta é que época Paulo está se referindo, né? Então, assim, ele está falando do passado porque ele está falando de uma perspectiva cristã. Então, pessoas que já não vivem dessa forma, né? Não é uma experiência biográfica, ele não está falando de si mesmo, de algo que ele tenha vivido, que essa linha nós vamos adotar, mas essa forma de falar eu é um artifício de retórica, né, para chamar a atenção dos seus ouvintes, né?
Ele, de certa forma, ele tá ali querendo chamar a atenção de quem o ouve. Então, por isso, ele fala sempre o eu. Nós vamos entender isso melhor no decorrer do estudo. Então, diante disso, nós podemos ver que a primeira resposta, né, foi para a lei é pecado, de modo nenhum. Então, a primeira coisa que ele fala é que não é. E aí ele vai começar a explicar. Mas se não fosse a lei, né, a lei não diz, se não fosse a lei disser não cobiçarás, eu não teria despertado em mim esse desejo de cobiçar, né? Não que eu não cobiçasse, mas o desejo ele foi inflamado. Eu só sei, né? Usando o mesmo artifício de Paulo, que a cobiça é pecado, porque eu soube, né, pela lei, que isso era contrário à vontade de Deus, né? E então isso trouxe o pleno conhecimento do pecado, né? Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Então ele cobiçava, mas não sabia que aquilo era uma cobiça e que a cobiça era contra a vontade de Deus, ou seja, era uma infração da lei de Deus. Então, a lei traz esse conhecimento do pecado, né? Aí vem o verso 8, né? O verso 8 que diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Essa concupiscência aqui, as versões, por exemplo, Almeida atualizada, ela já vai chamar também de cobiça. Não é concupiscência, né? Essas novas traduções, elas já percebem que a mesma cobiça que tá lá no 7 é essa cobiça, é a cobiça aqui no 8. Então vamos entender isso como cobiça. Porque sem lei está morto o pecado. Então o que quer dizer? Sem a lei é como se a força do pecado estivesse adormecida, né? Estivesse anestesiada, ela não tem a força que o pecado tem sem a lei, né? Como isso, né? Porque o pecado mata por causa da lei, ou seja, ela pecava, mas ela não entendia a consequência daquilo, o quanto aquilo, o que aquilo significava, o quanto afetava, né? Então o pecado utiliza da lei, né, para condenação daquela pessoa. Então, pelo fato de saber que eu estou desafiando alguém, isso traz um prazer, né, ao quebrar as regras. Nas Confissões de Agostinho, ele conta que numa ocasião ele e outros garotos invadiram assim um terreno, né, uma propriedade, para roubar peras de um pé. E depois ele, relembrando dessa ocasião, ele começou a pensar por que, né, ele roubou aquelas peras. Em casa ele tinha peras maiores e mais gostosas, né? Mas o que não era a pera em si, era o fato, era a emoção de estar roubando, era a emoção de estar quebrando regras. Então, basicamente, saber que existe uma lei contra aquilo traz no coração do homem, né, aquela emoção, aquele sentimento de estar quebrando regras, né? O ser humano, né, o pecador, ele tem essa rebeldia em si, né? Então, toda vez que ela está se rebelando, se autoproclamando independente, que não está sujeito a ninguém, traz esse sentimento, desperta todo tipo de cobiça. Nesse caso de Agostinho que eu falei, ele estava cobiçando a pera, né, daquela pessoa, né, de outra pessoa, sendo que ele tinha a pera. Então o problema não era a pera, era a cobiça, né? Então esse prazer de quebrar as regras é o que está falando. Vou ler novamente, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Então o pecado utiliza do mandamento para despertar, né? Despertou em mim toda sorte de concupiscência.
Aí eu quero abrir um parênteses para falar sobre não ser biográfico, né? Paulo não está falando de si, Paulo está falando que ele concorda com aquilo, que ele também faria aquilo, porque Paulo nunca teve sem lei. Sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Quer dizer, ele não tem essa força de condenação, né? Ele não tem mais esse poder de trazer esse ímpeto de desejar quebrar algo, né? Que no caso a lei traz. Então, a lei é pecado, né? Não. Porque se não fosse a lei, a gente não conheceria a cobiça. Aí o 8, segunda resposta, a lei é pecado? Não, mas a lei dá força ao pecado, né? Para trazer esse desejo, todo tipo de cobiça, né? Que é os quebrar as regras que eu me referi anteriormente. E no 9, né, ele está respondendo, a lei é pecado? Não. E aí o que ele vai falar? Mas agora com a lei você percebe que está morto. Então a lei revela o estado do homem sem Deus. Outrora sem lei eu vivia. Então o homem achava que ele estava vivo diante de Deus. Mas sobrevindo o preceito, né, reviveu o pecado. Então quando o pecado foi apresentado de maneira clara para o homem, não que ele passou ali a ser pecador, mas quando ele viu que era pecador, reviveu o pecado e eu morri, porque aí ele percebe a sua condição. Aqui não é uma consequência, não é porque ali ele já era morto, mas ali ele percebeu a sua condição de morte, né? Porque a lei diz que o salário do pecado é a morte, então ele percebe, então eu estou morto, né? Então basicamente é isso. E no verso 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então a lei ela foi dada para mostrar como deveria ser a minha vida, né? E aí, o que ele faz, né? Essa lei que me mostra como viver, me mostra também que eu sou incapaz de atendê-la vivendo da forma que ela pede. Eu não consigo, né? Então, por não conseguir cumprir nenhum mandamento, então essa lei que é para me dizer como eu devo viver, ela se torna uma arma para o pecado, para que me condene, uma vez que eu não atendo essa lei. E aí o 11, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então o que o pecado faz? O pecado é algo ruim, que pega uma coisa boa, que é a lei, para fazer um mal, que é matar. Então é isso, o pecado ele se apropria, né, dessa impossibilidade de cumprir a lei, e por causa da lei, o pecado tem força para matar, porque nós não temos condições de atender a lei. E o que Paulo quer mostrar com isso? É a lei que é mal? Não, não é a lei que é mal. É o pecado que é mal. E a lei é o que, então? Aí o 12 lhe responde. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. A lei é santa, justa e boa. A lei em si, ela é boa. O que é ruim é o nosso pecado. E o que Paulo está dizendo é que sem a lei nós não iríamos identificar esse nosso inclínio para fazer o mal, que é todo esse desejo de quebrar a lei, não mostraria a nossa situação de mortos diante de Deus, né? E essa nossa incapacidade de atender a lei, fortalecendo o pecado, né? Então, sendo que o problema em si é o pecado e não a lei. A lei, ela só tem o papel de mostrar o pecado, por consequência da força para condenação
desses pecados, né? Dessa condição de pecado. Então, a lei é boa. Paulo está respondendo. A lei é pecado? Não. A lei apresenta o pecado que é mal. Então, essa é a resposta de Paulo. E para nós vermos isso de uma maneira mais abrangente, vamos falar propriamente da lei, né? Que são os 10 mandamentos. O que a lei faz? A lei é boa, né? Ela é justa, ela é santa. Por quê? Por exemplo, o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não os adorarás, não tomarás seu santo nome em vão. Esses 3 primeiros mandamentos, eles já quer preservar, né? Proteger a verdadeira religião. Não, que as pessoas não sejam levadas ao engano de adorar outros deuses, de não dar a reverência correta a esse Deus, né? Tomando seu nome em vão. E aí tem o 4º mandamento, fala sobre o dia de descanso, né? Isso quer proteger a nossa confiança, nós descansamos no Senhor, fala do nosso descanso eterno, né? Então, quer proteger as promessas vindouras, né? Nossa confiança nas promessas vindouras. Honra teu pai e tua mãe, tá querendo proteger toda a autoridade que é instituída por Deus. Não matarás, protege a vida. Não adulterarás, protege o nosso corpo e protege a família. Não furtarás, protege os bens de outras pessoas. Não darás falso testemunho, protege o nome, né, de outras pessoas. Não cobiçarás, é o resumo de tudo. Cobiçar outro Deus, cobiçar as coisas das outras pessoas, a esposa da outra pessoa, o marido da outra pessoa, né? Então, assim, protege, né? É para proteger, né? Todas as boas coisas que Deus tem nos dado. Então, a lei é ruim? Não, a lei é boa. Mas o que além disso nós podemos entender dessa passagem? Essa passagem, ela fala de uma doutrina chamada depravação total. É uma doutrina de linha reformada, mas está dentro das doutrinas da graça. E o que é essa doutrina da depravação total? Né? Às vezes nós convertemos em linhas diferentes, né? Linhas mais neopentecostais, pentecostais, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente acha que tem participação na nossa conversão, que eu decidi, então Deus faz a obra em mim. E o que nós temos visto aqui no nosso estudo de Romanos é que não é assim. Aqui é um ponto muito importante em que mostra a nossa incapacidade de sair do estado de morte por nós mesmos, né? Por quê? Porque o caminho que nos leva a viver na graça, né, é a fé, né, em Jesus Cristo. Então, essa fé em Jesus Cristo, né, é o caminho, mas não é nós que decidimos crer. Nós temos visto que é Deus quem nos tira desse estado, né, de morte. Ele quem dá essa fé para nós. Então, é uma obra de Deus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, né, me convenceu do pecado, foi que eu passei a crer em Deus e Deus passou a habitar na minha vida, né? Morri com Cristo e ressuscitei com Ele. Então, nós podemos ver que a corrupção do homem, ela é completa. Não ficou alguma parte da consciência, né, ou da vontade, também conhecida como arbítrio, sem estar contaminado. Então, qual é a diferença da depravação total, né, para linhas, né, que acreditam no livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma vontade que não está sendo afetada por absolutamente nada. É livre de influência. Nós, assim, particularmente eu, hoje, não acredito mais em livre-arbítrio. O nosso arbítrio, ou seja, nossa vontade, sempre estará afetado por alguma coisa.
ou por Deus, tendo o Espírito Santo nos convencendo do pecado, né, nos levando a arrependimento, ou pelo pecado, que nos torna cegos, mortos e separados de Deus. Sendo assim, hoje eu sei que se Deus não tivesse intervido na minha vida, eu continuaria na escravidão do pecado. Não havia, Paulo não mostrou dois termos, ou você é de um senhor ou de outro. Então a minha vontade era afetada pelo pecado ao ponto de me tornar impossibilitada de querer Deus, né? Nossos estudos mostrou que ninguém buscou a Deus, né? Ninguém. E por quê? Porque éramos escravos do pecado. Então, Paulo dá esse exemplo aqui, falando dos judeus, né? Tava na terra prometida, por exemplo, tava ali e achava que estava tudo bem, porque Deus cumpriu a promessa de estar na terra prometida. O que aconteceu? Aconteceu que eles viviam em pecado. Então, essa cegueira, né? Dessa cegueira que ele se refere. Então, ele está escrevendo de uma perspectiva cristã, né? Então, quando você fala com um não cristão sobre a sua situação, ele, se não tiver o Espírito Santo para convencer aquela pessoa, ela vai achar que a vida dela é boa. Tanto é que há muita gente bem moralista, bem cheios de regras de vida, pessoas que fazem caridade, pessoas que respeitam o próximo, o espaço do próximo, que respeitam as leis, as autoridades, fazem todas essas coisas e, na verdade, isso tudo é uma capa, porque é para esconder quem essa pessoa é verdadeiramente, porque os desejos maus, os desejos ruins, né? Ela não consegue mudar através dessas boas atitudes, essas boas posturas, porque essas coisas não nos tiram da nossa situação de pecado, elas não nos justificam. Quem nos justifica é Cristo. Ou você está debaixo da lei, sendo acusado pelo pecado, né? O pecado revelando e instigando, né, pela lei esse desejo de cobiça, né? Ou você está debaixo da graça, onde uma nova vida é vivida, né, através de Cristo Jesus. Que possamos hoje compreender que a lei do Senhor é boa, né? E nela devemos ter prazer e meditar dia e noite. A lei é boa, né? Então ela teve esse papel enquanto escravos do pecado, mas agora, né, ela nos serve para santificação. Esse é o propósito da lei para nós hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela tua lei. Esta lei que nos mostra como lhe agradar, como viver uma vida conforme a tua vontade. E agora não a buscamos cumprir com base nos nossos méritos, mas sim com base na tua graça, Senhor. O Senhor vivendo em nós é quem nos habilita a buscar esta santificação, porque não vivemos mais nós, mas o Senhor vive em mim e vive nos meus irmãos. Muito obrigada pela essa graça maravilhosa e por essa lei. E que possamos, ó Deus, meditar nela todos os dias com grande prazer. No nome de Jesus. Amém.